Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje, falando sobre a Lei 6.123, mas se você observar, o nosso quadro está virado aqui, tudo bagunçado. Sim, nós estamos aqui em reforma do nosso escritório, estamos no improviso, mas isso não nos impedirá de transmitir as melhores informações para vocês. Então, vamos falar sobre a Lei 6.123, o Estatuto dos Funcionários e Servidores Civis do Estado de Pernambuco. E vamos começar aqui dos artigos 1º ao 9º, perfeito? Então, é importante que vocês acompanhem aí com o texto da lei, certo? Vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês observem o seguinte, o artigo 2º. Não vou falar sobre ele, só vou dar uma dica aqui para vocês lerem em casa. É o seguinte, se vocês observarem o artigo 2º, vocês verão que existem diversos conceitos. Que conceitos são esses? Conceito de classe, conceito de funcionário público, conceito de cargo público, grupo ocupacional e outros conceitos. É muito importante que vocês memorizem esses conceitos, pois ultimamente a banca examinadora Sebrasp está cobrando nas provas. E a exemplo nós temos aí o concurso para a Polícia Penal do Estado de Alagoas, em que o Sebrasp cobrou o que é um nível, o que é uma classe, por exemplo. É muito fácil também. E dentre os conceitos iniciais também nós temos aqui o que é um cargo efetivo, o que é um cargo em comissão. Foi cobrado lá também na prova. Muito simples, perfeito? Mas vamos lá, vamos devagar. Então eu quero que vocês observem o artigo 2º da nossa lei, perfeito? Mas vamos falar um pouquinho sobre os cargos. Nós temos cargos. Cargos em comissão e cargos efetivos. Vocês sabem muito bem, vocês estão estudando a Constituição Federal de 1988 e sabem que ela traz os cargos efetivos como aqueles que há necessidade de aprovação em um concurso público e os cargos em comissão, que são cargos de livre nomeação e de livre exoneração, ad nutum, lembra? Beleza. Esses cargos efetivos aqui em nossa lei, cargos que precisam de concurso, eles podem ser cargos divididos em diversas classes, em que nós teremos aí diversas promoções até chegarmos no topo da carreira, ou nós teremos uma classe única, em que você fica ali estagnado, ali parado naquela certa classe, perfeito? Nós temos os cargos em comissão, aqueles que não há necessidade de prestação de um concurso público e que, inclusive, podem ser preenchidos por pessoas estranhas aos quadros da administração, perfeito? Então, há essa possibilidade, sim. Diferentemente dos cargos em comissão, nós temos as funções gratificadas, que as funções gratificadas, elas devem ser preenchidas por alguém das carreiras do quadro, perfeito? Lá na Constituição nós temos isso aí, ok? E aí, diferente da Constituição Federal, nós temos que, lá na Constituição Federal, divida isso na sua cabeça, vai ficar bem legal, nós temos tanto os cargos em comissão como também as funções gratificadas, temos que elas servem para quê? Para direção, para funções de direção, chefia e assessoramento. Show de bola, lá na Constituição. Aqui é um pouquinho diferente. Nós temos o seguinte, ó, cargos em comissão para funções de direção, chefia e assessoramento e mais algumas que exista a necessidade de confiança, perfeito? Já as funções gratificadas, nós temos que elas servem também para chefia, também para assessoramento, mas também para secretariado e apoio, perfeito? Chefia, assessoramento tem os dois, secretariado e apoio. Lembre-se do seguinte, todo cargo tem função, tem funções, atribuições, mas há algumas funções que não existe um cargo específico, ou seja, você preenche um determinado cargo, por exemplo, um cargo efetivo, mas você pode ser colocado em uma função gratificada, aí uma função de fiscal, por exemplo, dos demais agentes, uma função específica ali, prevista na lei, certo? E aí você recebe uma gratificação ali
para exercê-la, perfeito? Todo cargo tem funções, mas nem toda função gratificada, tem um cargo específico, certo? Show de bola? Então lembre-se disso aqui. Nós temos que há cargos de natureza técnico-científica. São aqueles cargos lá previstos na Constituição Federal, que há a possibilidade de acumulação. Professor mais um cargo técnico-científico. E o que é esse cargo técnico-científico, pessoal? Nós temos que o cargo técnico-científico, aqui na Lei 6.123 do Estado de Pernambuco, nós temos que é um cargo que deve conter 2 requisitos. E quais são esses requisitos, professor? Olha só, nós temos uma habilitação específica. Que habilitação específica é essa? Por exemplo, nós temos cargos em que há necessidade de nós sermos contadores, nível superior, por exemplo, ou técnico em contabilidade, porque a habilitação tanto pode ser de nível superior como também de nível médio, perfeito? E temos que, além da habilitação, há necessidade de aplicação desses conhecimentos técnicos científicos nas atribuições do cargo. A habilitação em um curso específico, a aplicação nas atribuições do cargo. Show de bola? Lembrando que há necessidade de um curso de formação específica aqui para formar esse servidor, perfeito? Nessa área específica. Show de bola? Vamos lá, continuando. Agora, aqui são conceitos introdutórios, né? Beleza, todo mundo sabe, todo mundo, inclusive pessoas que estão estudando para outros concursos, sabem dessas informações aqui, show de bola. Não temos um diferencial. Mas o que vou falar a seguir é algo muito importante e que é um diferencial, uma potencial questão de prova. Por quê? Porque pessoas que estão estudando para outros concursos e de outros estados, por exemplo, elas conhecem os estatutos. Beleza, a gente tem uma noção dos estatutos, mas há estatutos de estados diferentes ali que trazem informações diferentes, certo? Há vários estatutos de servidores que são iguais? Mas há alguns que trazem particularidades. E é sobre essas particularidades que eu vou falar agora, e elas estão previstas nos artigos 8º e 9º da nossa lei. Olha só, nós temos desvio de função. Para o aluno que está estudando para outro estado, por exemplo, há possibilidade de desvio de função? Em alguns estados não há. Mas no estado de Pernambuco há essa possibilidade. Em uma hipótese, vou dizer assim, uma hipótese genérica, há possibilidade de desvio de função quando em virtude de quê? De um interesse público maior. De um interesse público maior. Então, há possibilidade sim de haver o desvio de função. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a prestação de serviços gratuitos. Há possibilidade de prestação de serviços gratuitos, pessoal? Na nossa lei, não há possibilidade. Em outros atos normativos, nós temos aí, em regra, não havendo a possibilidade, mas havendo a possibilidade excepcionalmente. Aqui não há sequer exceção, ok? Então temos uma regra sem exceção. Não há possibilidade de prestação de serviços gratuitos, ok? Desvio de função, quando para o interesse público, beneficiar o interesse público, e prestação de serviços gratuitos, não há possibilidade alguma em nossa lei. Show de bola, fácil, muito fácil. Então, nós ficamos aqui com os conceitos iniciais, artigos 1º ao 9º. Muito importante que vocês estudem aqui o artigo 2º, que fala sobre aqueles conceitos, classe, grupo ocupacional, funcionário público, cargo público, enfim. Muito importante vocês lerem a respeito daqueles conceitos, perfeito? Cargos, nós já sabemos aqui, e temos uma informaçãozinha a mais, que na Lei 6.123, além dos cargos efetivos, dos cargos em comissão, nós temos a possibilidade de nomeação
em situações de quê? Vitaliciedade, cargos vitalícios, e há uma especificação em nossa lei aí para os conselheiros dos tribunais de contas, do Tribunal de Contas, perfeito? Então nós veremos a posteriori. Show de bola? Muito obrigado mais uma vez, mil desculpas aí pelo improviso aqui, mas tudo é válido para que nós possamos vencer. E se você não adquiriu aí, nós temos uma apostila tratando da Lei 6.123, de diversos exercícios, diversas questões sobre ela. Vale a pena conferir. Se vocês gostaram deste vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Muito importante a participação de vocês para o nosso crescimento. Muito obrigado e até a próxima.